Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Queria ler uma passagem com os irmãos em o livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, a partir do verso 30. E Jefté fez um voto ao Senhor: se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Jefté feriu-os com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim os filhos de Israel subjugaram os filhos de Amon. Vindo Jefté a Mispa, a sua casa, a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Era ela filha única, não tinha ele outro filho, nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, és a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Respondeu ela: pai meu, fizeste voto ao Senhor? Faze de mim segundo o teu voto. Agora que o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Essa história de Jefté indo de encontro aos seus inimigos e pedindo a Deus que, se ele fosse vitorioso, qualquer um que saísse à sua porta, ele ia oferecer em holocausto. Acredito eu que pensaria que a sua filha sairia à porta. Normalmente era um criado para pegar o cavalo ou algo assim. Então Jefté, talvez com esse coração, aguardando que um criado seu saísse, jamais a sua filha, mas foi o que aconteceu. E segundo ele não tornaria atrás do que ele falou. Queria ler com os irmãos Levítico, capítulo 27, a partir do verso 1. Levítico 27, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer um voto de dar ao Senhor o valor estimativo de uma pessoa, se a tua avaliação for de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será de 25 ciclos, e da mulher 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, do verso 14. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço não entendo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem.
Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Jesus, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A gente pode pensar, o que isso tem a ver com Jefté? Jefté faz um juramento a Deus, irmãos, e ele cumpre aquele juramento, oferecendo sua filha em holocausto. Dá para se notar que Jefté não conhecia a lei de Deus. Dá para se notar que Jefté não sabia o que Moisés tinha escrito. Se ele fosse atento aos mandamentos do Senhor, ele não teria oferecido a sua filha em sacrifício. Ele teria pego a sua filha, ido nos mandamentos, visto o valor em ciclos de prata e dado isso em oferta ao Senhor. Quando Paulo fala em Romanos 7, o bem que eu quero eu não faço, ele está se referindo ao velho homem. Mas ele também diz que dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque agora há um Espírito que habita em todo aquele que creu na obra redentora de Cristo Jesus. Mas a desinformação ou a falta de fé muitas vezes nos leva a um procedimento paralelo ao de Jefté. Quando nós erramos, seja no procedimento, seja em casa, com os familiares, com o cônjuge, com os filhos, seja no trabalho, em qualquer área, irmãos. Imediatamente o inimigo se levanta e vem nos acusar. O que é que nós fazemos? Muitas vezes aceitamos a acusação do inimigo. E, de certa forma, a gente começa a se penalizar, aceitando a seta do inimigo. Se nós nos levantamos para orar, o inimigo fala, você vai ter coragem de orar? E às vezes nós aceitamos, a gente não ora. Se a gente se levanta para pedir perdão, o inimigo ainda fala no nosso ouvido, você tem cara de pau de fazer isso? E aí nós não pedimos perdão, irmão. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por falta de fé, de entender que o Senhor pagou na cruz todos os nossos pecados. O Senhor levou a cédula que era contra nós. Nós não precisamos ficar ouvindo a voz do inimigo nos atacando. Você vai ter coragem de ir à reunião de oração e às vezes não vamos. Você vai ter coragem de conversar com o seu cônjuge? Às vezes não conversamos. E aceitamos as setas do maligno. Aí ficamos 2, 3 dias, 4, remoendo aquilo e ele dando gargalhada de nós. Enquanto nós precisamos entender que o novo homem habita em nós. O Espírito Santo que nos dá entendimento está em nós. Eu não preciso ficar aceitando intromissão do inimigo, setas na minha mente, por desconhecimento da palavra de Deus. Jefté ofereceu a filha dele e não precisava, irmão. Às vezes nós aceitamos as setas do maligno na nossa mente, na nossa vida. Você vai ter coragem de louvar isso que você fez aí? Ó, irmão, Cristo pagou por nós. Cristo levou todos os nossos pecados sobre si. Ou você acha que tem algum que ele não levou?
Ou você acha que tem um pecado que ele é tão forte que você acha que o Senhor não pagou por ele? Nós não podemos dar ouvidos à carne. É nos arrepender, erguermos a nossa cabeça e continuar caminhando. A cédula foi rasgada, irmão. O Senhor pagou tudo. Tudo foi pago. E essa mesa fala exatamente disso. Qual a nossa participação para essa mesa? Nenhuma, irmão. Nenhuma. O que você fez para merecer estar aqui? Nada, irmão. Absolutamente nada. Cristo fez tudo que o Pai o incumbiu de fazer nessa terra. E uma delas é morrer por nós. E termos livre acesso ao nosso Deus. Não permita que o inimigo lance seta na sua mente e você se dobre a ele, errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa mesa fala desse perdão, essa mesa fala desse amor, essa mesa fala dessa comunhão por pessoas que não merecíamos como nós. Mas o amor de Deus é tão grande, que hoje eu e você podemos aqui, junto com outros irmãos, participarmos dessa mesa, porque nenhum de nós merecíamos estar aqui. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, é por Ele, irmão. É por Ele. Se você anda bem, é por Ele, não é por você, não. Que bom. Há pessoas que vivem uma vida tranquila, sem problema, que glória a Deus. Outros não, irmão. Mas o Senhor está com ele em todo o tempo. Não aceite seta do inimigo, irmãos e irmãs. Não aceita. O preço já foi pago. E hoje, como diz as Escrituras, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Você crê nisso, irmão? Nós estamos, não sou eu e você que estamos dizendo, não. A palavra diz, tenha fé, não aceite seta do maligno. O Senhor pagou e hoje somos filhos de Deus por direito de criação e de redenção. Vamos orar? Pai, nós te damos graça nessa manhã porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor pagou um alto preço na nossa vida, Senhor. Teu filho cumpriu toda a tua vontade aqui na terra, toda ela, Senhor. Restaurou o cosmos, Senhor. Não somente a nós humanos, mas restaurou o cosmos a ti, Senhor. E nós te agradecemos pelo teu imenso amor. Abra a nossa mente, Senhor. Abra a intuição do nosso espírito para ouvirmos a voz do Senhor. Entendemos que o Senhor já pagou tudo, Pai. Tudo foi pago. E hoje participamos dessa mesa por causa da tua redenção, por causa do teu amor a nós, pessoas infiéis. Mas o Senhor é fiel. O Senhor é o primeiro cumpridor da tua palavra. Nós te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós abrimos a nossa boca para um Deus que está assentado no sublime trono e governa todas as coisas. Nós te louvamos nesta manhã, agradecidos por esse amor, porque podemos participar da sua mesa com fé, com ousadia em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, e não permita que aceitamos seta do inimigo. Abra a nossa mente para entendermos a tua palavra e caminharmos. Sabemos que estamos assentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo, diz a tua palavra. Muito obrigado, te louvamos nessa manhã em nome de Senhor Jesus. Amém.